Muito bem, pessoal. Então, vamos entrar agora no módulo 2, né? No tópico 2 do nosso curso, que fala sobre o processo de certificação, o processo de avaliação das empresas para a certificação. Muito bem. Então, antes da avaliação, o que as empresas precisam fazer? As pessoas relevantes da empresa, que são os líderes dos processos, né? Os coordenadores, os gestores dos processos e o gestor da qualidade, eles devem estar familiarizados com a norma IFS Food, versão 7, né? E a doutrina IFS, que tem esses detalhes aí das auditorias não anunciadas e etc, né? Então, fazer um curso como esse, né? Fazer estudos, aprofundar aí no entendimento dos requisitos da norma. Depois, a empresa precisa fazer uma pré-avaliação voluntária, né? Para avaliar a sua situação. Seria uma auditoria interna, né? Então, combinar com o organismo de certificação os detalhes da avaliação, né, no caso da certificação. Preenchendo aqueles questionários, né, que tem uma série de detalhes sobre a empresa, endereço, escopo, fluxograma, terceirização, sazonalidade, etc. Então, o organismo de certificação, ele vai definir as datas da auditoria de certificação, né, em conjunto com essa pessoa aí de contato da empresa. Vai definir a duração da certificação, da auditoria, vai definir, o auditor vai escolher e alocar um auditor com a capacitação adequada para o escopo da avaliação daquela empresa, né? Para o tipo de produto, o tipo de tecnologia, o escopo de certificação, e vai confirmar e revisar os detalhes fornecidos pela empresa. Bom, durante o processo de auditoria, a abordagem é baseada em produto e processo, né? Então, o auditor ele vai preparar uma trilha da auditoria de forma que possa enxergar todas as etapas do processo produtivo, do beneficiamento daquele produto, né? E ele vai dedicar mais tempo aonde tem mais risco do produto, apresentar desvios que comprometam a sua segurança, a saúde do consumidor, ou situações que comprometam a sua qualidade. Então, ele vai dedicar mais tempo a essas etapas, a esses processos da empresa, né? Então, a avaliação é baseada em produto e processo, né? Em risco de cada produto, de cada processo afetar mais ou menos a segurança do produto. Ela é específica para o local de produção, né? Então, a auditoria vai ser neste endereço da fábrica. Se existe uma outra filial em outra unidade, então vai ser uma outra certificação dessa outra unidade, né? Todos os produtos e processos serão incluídos no escopo da avaliação. Isso é muito importante, essa é uma dúvida frequente, né? Então, se aquela unidade industrial decidiu partir para a certificação IFS, tudo que ela produz ali deve estar incluído no escopo da avaliação. Porque se uma parte está incluída, uma parte não está incluída, essa outra parte que não está incluída pode trazer risco de contato cruzado com alergênicos, né, problemas aí de contaminação ambiental por pragas, por práticas não aceitas pela IFS. Então, é tudo ou nada. Ela decide que a sua fábrica vai ser certificada, tudo que ela produz ali precisa estar no escopo da avaliação, tá bom? A trilha da avaliação tem uma amostragem baseada em risco, foi o que eu acabei de explicar, né? Então, o auditor vai dedicar mais tempo aonde tem mais risco à qualidade e segurança do produto. É uma avaliação, uma certificação, a auditoria, ela é de chão de fábrica fortemente. Então, o auditor precisa ficar pelo menos 50% do tempo andando, auditando o processo prático, o chão de fábrica, né? Incluindo todos os processos, desde a recepção de insumos
até o final, a expedição do produto acabado. Ele faz também, além dessa auditoria presencial no chão de fábrica, faz uma avaliação da documentação nos diferentes processos aí da empresa. Bom, essa auditoria, baseada em risco, né, ela precisa abordar uma série de aspectos, porque é um sistema de gestão da qualidade e segurança do produto. Segurança de alimentos e qualidade do produto. A gestão de riscos vai ajudar a identificar, analisar, avaliar, comunicar as medidas adequadas para controlar e melhorar seus processos e garantir a entrega de produtos confiáveis para seus clientes e consumidores. Então, vocês vão ver mais para frente que a norma pede avaliação de risco em diversos momentos, né? Avaliação de riscos físicos, microbiológicos, químicos, avaliação de risco de fornecedores, tem avaliação de risco lá em processo de limpeza. Então, ela é toda permeada por avaliação de risco, né? Porque é a maneira em que mundialmente se considera mais avançado para se garantir aí um sistema de de produção de alimentos seguros. Então, agora vocês estão vendo aqui os hexágonos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexágonos, são os assuntos aí que a norma aborda, tá? Então, durante a auditoria, o auditor vai auditar segurança do alimento, que é o principal, né? Então, é aquilo que pode afetar a saúde do consumidor. Ele precisa avaliar todos os aspectos aí, microbiológicos, químicos, perigos físicos, perigos alergênicos, né? Então, os perigos químicos, físicos, biológicos, alergênicos e radiológicos, né? Então, isso aí compõe aí a parte de segurança do alimento. Também vai olhar a parte de qualidade do alimento, que é os aspectos de cor, os aspectos de peso, por exemplo, né, do produto. Se você não está vendendo 1 quilo e entregando 900 gramas, né, a qualidade do produto tem relação com esses quesitos que não afetam a saúde, mas afetam a expectativa do cliente ao consumir aquele alimento, né? A parte de autenticidade do alimento, então, questões de fraude, para ver se ele está vendendo exatamente suco de abacaxi, e não uma parte é suco de abacaxi, a outra parte é uma água com cheiro de abacaxi, espessante e corante, parecendo abacaxi, né? Então, ele precisa se preocupar e olhar para a food fraud. O quarto hexágono aí, requisitos de clientes. Então, pessoal, é uma norma de qualidade também. Então, qualidade é atender às especificações, os requisitos das partes interessadas, por exemplo, do cliente. Então, se você prometeu entregar um produto no dia 10 de agosto e entregou no dia 15 de agosto, né? Então, você não atendeu o requisito de cliente. Então, isso é uma não conformidade para a IFS, ok? Porque ela trabalha segurança do alimento e qualidade, de uma maneira geral do que é qualidade, tá? Atendimento a requisitos de cliente, mesmo que não for uma qualidade intrínseca do produto, né? É atendimento ao requisito do cliente. Ele vai olhar também, o auditor, a conformidade legal e regulatória. Ele precisa olhar se a empresa fez o levantamento das legislações de segurança de alimentos, das legislações de qualidade, e se ela conhece e atende do país de venda. Então, se ela exporta, também precisa ter estudado e atendido toda a legislação do país de venda. E a parte de especificações de produtos e processos, né? Então, esse é um tempo forte, um tempo importante, relevante, que se dedica na auditoria, a verificar se as especificações de cada matéria-prima e as especificações do produto acabado, elas estão completas, né? Elas possuem requisitos claros, definidos, de pH, peso, cor, informações do rótulo, etc, 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 relacionado ao produto, tá claro? Atende ao que o cliente espera e atende à lei. Além disso, tem as especificações de processo, né? Então, se ela tem um momento em que ela faz o armazenamento da matéria-prima em câmara fria,
Qual é a especificação desse processo? Qual é a temperatura que tem que trabalhar essa câmara fria? De 0 a 10 graus, por exemplo, né? Bom, o que for, tem que estar especificado, né, nos procedimentos da empresa e controlado, monitorado, né, para ter certeza de que o processo produtivo atende às suas próprias especificações. Bom, durante a auditoria, o escopo de certificação é um ponto sempre que precisa estar muito claro e adequadamente detalhado. Então, a certificação é específica do local, daquela indústria, daquele endereço, e relacionada aos produtos fabricados no local e as atividades de processamento que ocorrem lá. Então, a certificação é uma certificação de produto e processo que ocorrem naquele endereço. O escopo dessa certificação deve mencionar os escopos de produto e de tecnologia. Então, existem 10 categorias de produtos, né, que a empresa vai ser alocada em uma dessas 10 categorias de produto. E existem vários escopos de tecnologia, se a empresa usa pasteurização, se ela usa esterilização, congelamento, e todas as tecnologias produtivas. Então, isso tudo vai estar bem detalhado antes de começar a auditoria, para que se escolha um auditor que tenha capacitação naquele escopo e naquela categoria de produtos. O escopo de avaliação deve incluir todas as atividades da empresa, como a gente já falou, né? Todas as linhas de produção e todos os produtos fabricados. Não é permitida a exclusão de processos, incluindo armazenamento e transporte. Então, o que acontecer ali na fábrica, né, isso tudo vai ser auditado, vai ser incluído e auditado. Então, existem vários escopos. Por exemplo, uma empresa que produz salsichas. Então, ela vai estar no escopo de produtos número 1, que é carnes e derivados. Existem 10 tipos. Então, o escopo de produto número 1 fala de carnes e derivados. Então, essa empresa de salsicha vai estar no escopo número 1. E vai estar no escopo de tecnologia C, E e F. Porque tem processo de cura e defumação, tem processo de embalagem a vácuo, tem processo de mistura, cozimento, embutimento, embalagem. Então, ao mesmo tempo, ela utiliza vários escopos de tecnologia, C, E e F, que vão estar descritos no relatório de consultoria e vão ser auditados. Vamos lá, pessoal. Processos terceirizados. Então, um ponto bem importante de ser avaliado antes de se partir para a certificação. Primeiro, explicar quais são os tipos de terceirização, né? Existe o processo parcialmente terceirizado, existe o processo totalmente terceirizado e o processo apenas comercializado, o produto comercializado apenas, né? Então, num processo parcialmente terceirizado, essa primeira coluna aí, aplica-se a produtos próprios e de marcas de clientes. Então, inclui embalagem primária, rotulagem, processos parcialmente terceirizados, inclusive os gerenciados por empresas do mesmo grupo, ou empresas irmãs. Por exemplo, a empresa, ela recebe a matéria-prima, começa a processar a matéria-prima, e uma determinada etapa do processo, ela vai mandar lá, vamos supor, a sua castanha de caju para ser despeliculada manualmente fora da empresa. Então, é um processo parcialmente terceirizado. Essa etapa do processo de produção, que é tirar as películas da castanha de caju, que precisa de uma quantidade muito grande de mão de obra, é feito por uma empresa terceirizada. Então, manda lá a castanha, presta outra empresa, ela vai e despelicula tudo, tira as pelezinhas e manda de volta a amêndoa despeliculada. Ok. Então, esse é um processo parcialmente terceirizado. Um processo totalmente terceirizado é quando ele é fabricado, embalado e rotulado por empresa diferente. Então, você contrata uma empresa para produzir e embalar até com a sua embalagem final, né? Você envia a sua embalagem, ela vai colocar o produto dentro da sua embalagem, e ela faz todo o processo. Esse é um processo totalmente terceirizado. E o terceiro tipo de relação com processos terceirizados é quando você só comercializa o produto, né?
Isso pode incluir marcas próprias da indústria ou do fabricante, mas você não faz nada, você não produz, você não terceiriza a produção, você apenas comercializa o seu produto, tá? Vamos ver quais são as implicações de cada um desses tipos. Então, vamos lá. Então, para resumir, nesse processo totalmente terceirizado e nesse processo de comercialização, né, o produto é só comercializado, nesses dois casos, não é possível a sua empresa ser certificada IFS Food, tá? Você pode se certificar em outras normas, como a IFS Broker, né? Então, quando existe esse processo totalmente terceirizado, ou quando o produto é só comercializado por você, você não produz, né? Só compra o produto e vende, então você não pode se certificar na norma IFS Food, ok? A recomendação, no caso de totalmente terceirizado, então você contrata uma empresa, ela faz tudo e embala o seu produto e você só vende, né? Você contratou essa terceirização. É que a recomendação que a certificação dos produtos terceirizados pela IFS Broker, ou norma equivalente, baseada na 17.065, como, por exemplo, a BRC Broker, né? Outras normas de FSI. Pode ser realizada uma avaliação combinada, IFS Food e IFS Broker, né? Se você tem as duas situações, mas para aquele produto se aplica a IFS Broker, aquele produto totalmente terceirizado. Para o produto em que você não produz, nem terceiriza processo, você apenas comercializa, então, a recomendação é que você utilize a norma IFS Broker, né? A norma de comercialização, ela que se aplica, tá? Então, da mesma forma, também pode ser realizada uma avaliação combinada, IFS Food, IFS Broker, se você fizer isso com os produtos e outros produtos você produza. Muito bem. No primeiro caso de produto parcialmente terceirizado, como nesse exemplo que eu dei, que você compra a castanha de caju, processa, quando você tirou a castanha, da amêndoa de dentro da castanha, você manda para uma empresa fazer um despeliculamento manual e volta. Esse é um processo parcialmente terceirizado. Então, você pode certificar na norma IFS Food, né? Ou outra norma de segurança de alimentos reconhecida pelo GFSI. Se não, pode ter um programa de avaliação documentada do fornecedor, incluindo segurança, qualidade e autenticidade do produto. Ou seja, essa empresa que você contratou para fazer essa parte terceirizada do seu processo, para que você seja certificado IFS Food, essa empresa terceirizada, ela precisa ser certificada IFS Food ou outra norma de FSI, ou você fazer uma avaliação se ela atende os requisitos da IFS, né? Por exemplo, os requisitos 446, 447, 448, para você garantir que atende os requisitos da IFS, tá bom? Ok, vamos para frente, então. Ainda aqui nessa parte de processo terceirizado, parcialmente terceirizado, o que aparece nos relatórios, né? Então, nesse primeiro caso, do processo parcialmente terceirizado, na visão da avaliação, a descrição detalhada dos processos terceirizados. Então, no relatório tem que constar que, além da produção própria, a empresa tem processos parcialmente terceirizados. Tá? Isso tem que estar claro no relatório. E o status de certificação dos fornecedores relacionados. Se certificados IFS, tem que ter o número do COID, né, que tem relação com aquele endereço da empresa terceirizada. Muito bem. Se for um caso de um processo totalmente terceirizado, que não pode ser IFS Food na sua empresa, então, nos relatórios, vai aparecer a descrição dos produtos totalmente terceirizados no perfil da empresa. E, mesma coisa, aqui para o produto comercializado, no relatório, vai aparecer no perfil da empresa, no caso de uma certificação IFS Broker, por exemplo, essa daqui é IFS Broker, essa também, essas duas,
vai aparecer a descrição dos produtos comercializados. Ok? Vamos falar um pouco agora sobre o processo de auditoria, né, no local de produção. O local de produção é único, né? Se ele for único, então vai aparecer uma única entidade legal, né, um CNPJ, uma avaliação, um COID, um certificado. Esse é o processo normal, simples, né? Você tem um endereço só da sua fábrica, da sua produção, e aí é um relatório, um certificado, uma avaliação só. Muito bem. Se for um caso com locais de produção multilocalizados, né? Uma empresa com vários locais, sede e filiais. Então, você vai ter vários endereços e vários certificados, né? Se a sede não fabrica nada, não tem certificado. A sede não vai ter certificado, só vai ter certificado as unidades produtivas, né, que beneficiam o alimento. Se houver processamento, será avaliada antes das filiais. Então, se você tem uma sede, né, ela deve ser avaliada antes de se avaliar as filiais. Todas as filiais certificadas devem ser avaliadas no período de 12 meses, né, entre o momento em que você fez uma avaliação da sede, com requisitos de gestão, e o momento que você avaliou ou auditou as unidades de produção, não pode passar de 12 meses. Local de produção com múltiplas entidades legais, 3. Então, é um local só, né, e você tem mais de um CNPJ, né? Então, você pode ter o mesmo escopo, você vai ter uma auditoria, uma avaliação para vários COIDs, né? Que são vários códigos do endereço. Vão ter vários relatórios e vários certificados, um para cada entidade legal, um para cada CNPJ. Se você tem escopos diferentes, então vão ser vários relatórios, vários certificados e várias avaliações do mesmo organismo de certificação. Então, aí você teria, no mesmo endereço, vários relatórios e vários certificados, por entidade legal CNPJ. Se você tem um local de produção com estrutura descentralizada, é uma avaliação, um COID, um certificado. Ela tem uma estrutura descentralizada, então você tem uma área de produção aqui, uma outra área anexa, descentralizada, no mesmo endereço, né? E eu tenho uma sede administrativa em outro endereço. Tudo bem, mas é um local de produção só. Então, é uma auditoria, um COID e um certificado. Vamos falar um pouco sobre exclusão. Então, por definição, todos os processos de alimentos que são gerenciados no mesmo local devem ser incluídos no escopo da avaliação. Todas as etapas de processamento devem ser avaliadas, né? Desde lá do recebimento da matéria-prima até a expedição. Exclusões, quando existirem, referem-se somente a produtos acabados. Quais são as exclusões possíveis? Um produto sazonal, você tem lá um momento do ano em que não existe a produção daquele alimento, né? Então, você tem lá a produção de uma fruta numa época do ano, na outra época do ano em que não existe essa safra, então você vai excluir. Você tem uma auditoria, então você não consegue auditar aquela fruta que não tem naquele momento. Tudo bem. Então, isso é passível de exclusão. No relatório vai aparecer que não foi possível auditar a fruta X porque estava fora da safra, é um produto sazonal. Novo produto introduzido durante o ciclo de certificação. Então, no meio do processo, a empresa está certificada e aí ela começa a produzir um novo produto. No meio do caminho, ela precisa informar obrigatoriamente, né, rapidamente ao órgão de certificação sobre esse novo produto. E esse novo produto, ele pode não participar dessa certificação, se for um caso de uma empresa totalmente, de uma comercialização apenas, ou de um processo totalmente terceirizado. Subprodutos de processamento destinados à alimentação animal. Por exemplo, vísceras. Então, se você produz o seu alimento e também, como subproduto, tem um produto para ração animal, por exemplo, isso pode ser excluído do escopo de certificação.
O auditor deve verificar a possibilidade real de exclusão baseada em avaliação de risco. A norma IFS Food, versão 7.0, tem um questionário para avaliação de exclusões. Aí, mais detalhes, veja no anexo 4, lá da IFS Food, versão 7. A avaliação, a auditoria, né, de avaliação inicial, seria o primeiro momento em que o auditor vai lá na empresa e vai fazer a sua avaliação, né, porque existe avaliação a cada ano, ela é anual. Então, na primeira avaliação, chama auditoria inicial. É uma avaliação que pode ocorrer numa primeira vez da vida que aquela empresa fez uma auditoria, ou após uma interrupção no ciclo de certificação. Ela foi certificada durante uns anos e parou. E aí ela vai retomar de novo a sua certificação, chama de novo auditoria inicial, ou avaliação inicial. Ou após a pontuação de um requisito KO. Ou seja, se a empresa fez uma auditoria e não passou, né? Então, ela vai fazer a próxima auditoria, vai chamar inicial de novo, tá? Ou após uma reprovação por causa de uma nota menor do que 75%. Em qualquer reprovação, uma próxima auditoria vai se chamar inicial. Toda auditoria inicial analisa-se todos os requisitos, toda a empresa. E os resultados serão uma referência para as próximas avaliações, depois de um ano. Se uma avaliação em IFS inicial não foi aprovada devido a um requisito KO ter sido pontuado como D, ou existe mais de uma não conformidade maior, então o relatório de avaliação em IFS deve ser carregado na base de dados de IFS. E essa avaliação não pode ser considerada uma pré-avaliação, que é voluntária. Ok, pessoal? Então, se está valendo o jogo da avaliação e o órgão de certificação decidiu que não é possível certificar a empresa naquele momento, o órgão de certificação é obrigado a subir para a base de dados da IFS o resultado dessa avaliação.